Senhor Ministro, eu vou pedir também um pouco de paciência, apenas para articular o meu voto, fazendo as devidas reduções após esse brilhantíssimo voto proferido pelo eminente ministro Celso de Mello. Não há nenhuma novidade quanto ao fato de que a Constituição de 88, tal como enfatizado em todos os votos, ter dado uma ênfase singular à liberdade de imprensa nas suas múltiplas dimensões. Nos próprios Estados Unidos da América há um debate aberto, muito claro. Isto aparece, por exemplo, em obra recente de Cass Sunstein sobre pelo menos duas interpretações possíveis ou duas tradições de interpretação da primeira emenda da Constituição americana. Quando se fala numa concepção liberal, ou o chamado mercado de ideias, sustentado por Holmes, e numa concepção republicana, a partir das análises de Madison. Dizia Holmes, já mencionado, no caso Abrams, que quando os homens perceberam na história vários ideais conflitantes, eles vieram acreditar ainda mais do que acreditavam nos fundamentos de suas próprias condutas, que o final desejado é melhor alcançado pela livre circulação de ideias, que o melhor teste da verdade é o poder de a ideia ser aceita na competição do mercado, e a verdade é o único terreno sobre o qual seus desejos podem ser levados adiante com segurança. Essa é, de qualquer modo, a teoria da nossa Constituição, dizia ele em célebre voto. É um experimento, como toda a vida é um experimento. Todo ano, se não todos os dias, temos de apostar a nossa salvação em alguma profecia baseada em um conhecimento imperfeito. Enquanto esse experimento é parte do nosso sistema, eu creio dizer que nós deveríamos ser eternamente vigilantes contra as tentativas de controle da expressão de opiniões que abominamos e que consideramos que devem ser combatidas até a morte, a menos que haja ameaça iminente de modo a interferir na legalidade, nos efeitos e eficácia das leis, que uma regulação imediata se mostre necessária para salvar o país. Esses fundamentos do voto divergente de Holmes configuram o que Cass Sunstein denomina de o primeiro modelo de interpretação da primeira emenda. Defendia ele, em verdade, Holmes, a diversidade, a concorrência e o livre intercâmbio de ideias como único modo idôneo de se buscar a verdade. A outra posição, que aparece em várias manifestações, aparece no caso New York versus Sullivan, já aqui citado, e foi acolhida pelos Brandeis, no caso Whitney, já citado, encontrou uma de suas melhores expressões no importante trabalho de Alexander McLuhan, que associou o princípio do free speech com o ideal de democracia deliberativa. Decidiu a Suprema Corte, no caso Sullivan, que para a efetiva garantia das liberdades de expressão e de imprensa não se poderia exigir dos comunicadores em geral a prova da verdade das informações críticas aos comportamentos dos funcionários públicos. O requisito da verdade como condição obrigatória de legitimidade das críticas às condutas públicas seria equiparável à censura. Mesmo nas hipóteses em que se pudesse ter certeza da veracidade das informações, a dúvida poderia persistir sobre a possibilidade de prova dessa verdade perante um tribunal. Tal sistema suprimiria a vitalidade e a diversidade do debate público e democrático. A decisão cita expressamente o pensamento de Madison, no sentido de que o direito de criticar e discutir as condutas públicas constitui um princípio fundamental da forma democrática e republicana de governo na América.
Como observa, sustém, o modelo mediciniano da interpretação da primeira emenda traduz o direito de livre expressão como uma parte fundamental do sistema constitucional de deliberação pública e democrática. Aqui é uma associação, inclusive, entre livre expressão e livre imprensa e democracia. Essa visão da Constituição não seria contrária à possibilidade de intervenção regulatória, ao contrário da primeira abordagem do Estado, no sentido de promover e aperfeiçoar o debate público e de assegurar o bom funcionamento do regime democrático. Vem a questão sobre como interpretar o significado da primeira emenda. E a resposta, Mick John, é enfática. O Congresso não deve fazer leis que delimitem a liberdade de discurso, diz a primeira emenda. Ao nos voltarmos para a interpretação dessas palavras, 3 notas preliminares devem ser feitas. Primeiro, deve-se notar que por estas palavras o Congresso não é impedido de todas as ações sobre liberdade do discurso. A legislação que delimita essa liberdade é proibida, mas não a legislação que visa aumentá-la ou enriquecê-la. Por exemplo, a liberdade de pensamento que convém aos membros de uma sociedade autogovernável, não uma parte dada e estruturada da natureza humana. Ela pode ser aumentada e estabelecida pelo aprendizado, pelo ensino, pelo livre fluxo de informações seguras, por dar aos homens saúde, vigor e segurança, adaptando-os em conjunto nas atividades de comunicação e compreensão mútua. E o legislador federal não está proibido de investir nesse empreendimento de cultivar a inteligência geral, da qual o sucesso do autogoverno tão obviamente depende. Pelo contrário, nesse campo positivo, o Congresso dos Estados Unidos tem uma responsabilidade pesada e básica de promover a liberdade de expressão. Essa é a visão republicana. Em segundo lugar, portanto, dizer que não pode haver lei de imprensa ou lei que trate deste tema parece, na verdade, uma violação dessas regras básicas. Depois eu entro na questão sobre pensamento institucional a propósito do assunto. Em segundo lugar... Vossa Excelência está lendo julgados da Suprema Corte? Não, estou lendo esse texto... Já ultrapassou a fase da votação. Estou conferindo aqui as decisões. Sobre essa visão republicana... ou deliberativa democrática da liberdade de imprensa. A propósito dessa mesma expressão que está no texto constitucional brasileiro, repetida no artigo 220. Como interpretá-la? Essa é a discussão que nós estamos colocando. Então, ele está dizendo, uma lei que trate deste tema não é uma lei estranha ou inconstitucional, por exemplo, quando ela equilibra essas relações. Em segundo lugar, John. Em segundo lugar, ninguém que leia com cuidado o texto da primeira emenda pode deixar de se surpreender com sua incondicionalidade. A frase "Congresso não deve fazer nenhuma lei delimitando a liberdade de discurso" é inadequada. Ela não admite exceções. Em terceiro lugar, o ditado que tomamos para demonstrar que a mais vital sabedoria que o homem adquiriu em sua luta por liberdade política é ainda, isso deve ser admitido, estranhamente paradoxal. Apresentando paradoxos que nós temos também apontado no artigo 220, parágrafo 1º. Ninguém pode duvidar que em uma sociedade bem governada o legislador tem tanto o direito, diz esse autor, como o dever de proibir certas formas de discurso. Todas essas necessidades de se limitar à liberdade de expressão são reconhecidas e previstas pela Constituição. Eles não são desconhecidos aos redatores da primeira emenda. Essa emenda deve-se levar em consideração, não proíbe a delimitação do discurso, mas ao mesmo tempo proíbe a delimitação da liberdade de expressão. É para a solução desse paradoxo, a aparente contradição em termos que queremos saber, como homens livres, o que é exatamente liberdade de expressão. O paradoxo identificado por Maker John na primeira emenda também pode ser encontrado nos textos constitucionais que, como o artigo 220 da Constituição brasileira, contém cláusula proibitiva de qualquer restrição às liberdades de expressão e de imprensa, ao mesmo tempo em que prescreve a não restrição dessas liberdades. Tais textos não apenas permitem, como obrigam a intervenção legislativa no sentido de sua promoção e efetividade, como agora acaba de ser apontado no voto do ministro
Celso de Mello. Entre concepções liberais, individuais e subjetivas, por um lado, e outras concepções cívicas, republicanas, democráticas ou objetivas, o aparente paradoxo das liberdades de expressão, de informação e de imprensa tem sido enfrentado pelas cortes constitucionais com base em um postulado que hoje faz transparecer quase uma obviedade. As restrições legislativas são permitidas e até exigidas constitucionalmente, quando tem o propósito de proteger, garantir e efetivar tais liberdades. O Tribunal Constitucional alemão não chegou a outra solução ao interpretar o artigo 5º da Grundgesetz. É o que será analisado no tópico seguinte. Se nos Estados Unidos é possível identificar essas duas tradições ou dois modelos de interpretação da liberdade de imprensa, na Alemanha a jurisprudência da Corte Constitucional Alemã interpreta as liberdades de expressão e de imprensa protegidas pelo artigo 5º de duas formas, como um direito subjetivo fundamental e como uma instituição ou garantia institucional. E garantia institucional, sabemos todos, exige, por definição, uma atuação do Estado, muitas vezes baseada numa atuação legislativa. O famoso caso Lüth, da Corte Constitucional de 1958, caso extremamente interessante, porque aqui o que se tratava fundamentalmente era a posição de alguém que sustentava o direito de que as pessoas não fossem ver um dado filme, porque prestigiariam um autor ou diretor que tinha tido uma simpatia, um envolvimento com o nazismo. E, claro, a produtora deste filme e o próprio diretor tomou providências no sentido de sancionar e de tomar providências, inclusive cíveis, contra este protesto, porque era um tipo de boicote. Lüth, que fez esse protesto, um senador de Hamburgo, vai até a Corte Constitucional dizendo que ele estava apenas exercendo a sua liberdade de manifestação contra o acórdão do BGH, do Bundesgerichtshof, que impunha-lhe uma sanção, uma condenação, inclusive a se abster de dizer ou de fazer aquele protesto. Vem, então, a Corte e diz: o direito fundamental à livre expressão do pensamento é, enquanto expressão imediata da personalidade humana na sociedade, um dos direitos humanos mais importantes. Ele é elemento constitutivo, por excelência, para um ordenamento estatal livre e democrático, pois é o primeiro a possibilitar a discussão intelectual permanente, a disputa entre as opiniões, que é o elemento vital daquele ordenamento. Mas diz o seguinte: sem dúvida, os direitos fundamentais existem em primeira linha para assegurar a esfera de liberdade privada de cada um contra intervenções do poder público. A dimensão vertical de que já foi aqui destacado também no voto do ministro Celso de Mello. Eles são direitos de resistência do cidadão contra o Estado. Isto é, que se deduz da evolução histórica da ideia do direito fundamental, assim como de acontecimentos históricos que levaram os direitos fundamentais às constituições dos vários Estados. Os direitos fundamentais da Grundgesetz também têm esse sentido, pois ela quis sublinhar, com a colocação do capítulo dos direitos fundamentais à frente, a prevalência do homem e sua dignidade em face do poder estatal. Mas o tribunal então conclui: da mesma forma é correto, entretanto, que a Constituição, que não pretende ser um ordenamento neutro do ponto de vista axiológico, estabeleceu também em seu capítulo dos direitos fundamentais um ordenamento axiológico objetivo e que, justamente, em função deste, ocorre um aumento da força jurídica dos direitos fundamentais. Esse sistema de valores, que tem como ponto central a personalidade humana e sua dignidade, que se desenvolve livremente dentro da comunidade social, precisa valer enquanto decisão constitucional fundamental para todas as áreas do direito: legislativo, administração pública e judiciário. Aqui nós temos um fundamento dessa chamada doutrina da Drittwirkung, a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E isto se vê muito na relação na mídia. Nós sempre falamos na liberdade da imprensa em face do poder público, e aí vem a discussão sobre a eventual edição de leis ou restrições. Mas a questão básica e fundamental que se coloca hoje, e nós vimos aqui, é a relação entre o cidadão e outro cidadão, ou o cidadão e os órgãos de mídia. Relação que se dá no plano tipicamente horizontal e que muitas vezes
reclamam intervenção. Muitas intervenções, não são poucas. A própria liberdade de imprensa suscita um tema que é muito caro hoje na discussão, que é a liberdade do próprio jornalista em face do seu órgão empregador, por exemplo. E isto, quais são as regras básicas que podem... Isso está protegido contra qualquer legislação? Tenho dúvidas. Essa concepção da Corte Constitucional Alemã evidencia que os direitos fundamentais são a um só tempo direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, direitos fundamentais otorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos obrigados, normalmente os órgãos estatais. Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais, tanto aqueles que não asseguram primariamente um direito subjetivo, quanto aqueles outros concebidos como garantias institucionais, formam a base do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. Eu repasso essas questões, falo sobre a chamada dimensão objetiva ou institucional do direito fundamental à liberdade de imprensa, afirmada também no famoso caso Spiegel, de 1966, em que a Corte afirma que a importância da imprensa como elemento essencial de um Estado democrático, mas afirma esse aspecto institucional. No caso Spiegel, esse caso Spiegel é um marco na definição do significado da liberdade de imprensa, da democracia, e revela essas duas faces aqui citadas, a pessoal e individual e a chamada comunitária ou institucional. E como bem assevera Manuel da Costa Andrade, só uma compreensão atenta às duas raízes e ao contributo irredutível de qualquer delas pode ajustar-se ao sentido da liberdade de imprensa na experiência da moderna sociedade democrática. Aqui o tribunal deixa consignado, portanto, essa dupla dimensão, direitos subjetivos e também garantia institucional ou a dimensão objetiva. Há um outro caso interessante nesta linha da liberdade de imprensa, que é o célebre caso Blinkfeuer. O que é este caso? Quando a Alemanha Oriental decide construir o Muro de Berlim, o grupo Spiegel, o grupo Springer, que então dominava a imprensa alemã, faz uma circular para todos aqueles que recebiam o material, todo o material produzido por aquela grande editora, informando o seguinte: só vão receber os materiais fornecidos às revistas, jornais, livros publicados pela Springer Verlag, aquelas bancas, livrarias que não venderem Blinkfeuer. Porque Blinkfeuer era um jornaleco, um jornal pequeno, que era engajado na luta política e divulgava fatos relevantes da mídia oriental, especialmente os programas de televisão, os horários de rádio, para aquela doutrinação que existia então. Então, foi uma repressão. Blinkfeuer vai à justiça contra esta medida da Springer Verlag. E não colhe êxito, até que leva uma Verfassungsbeschwerde Beschwerde à Corte Constitucional. E a Corte Constitucional, num célebre acórdão, diz: Blinkfeuer tem razão, porque a luta no campo das ideias da liberdade de expressão neste mercado tem que ser uma luta com um mínimo de igualdade de armas. E tem que ser uma luta travada no campo intelectual, não com uso de meios opressivos como este, de poder econômico. Veja que essa abordagem já introduz outras variantes para a discussão
inclusive no que diz respeito à liberdade de imprensa, à concorrência eventualmente equilibrada entre os órgãos de imprensa. São questões realmente relevantes, que precisam ser anotadas. Eu já tive a oportunidade de ressaltar, quando do debate que nós mantivemos, a propósito da regra do artigo 220, parágrafo 1º, e vou reafirmar esta posição. Ao ler a fórmula já referida também no direito americano, e agora repetida no parágrafo 1º do artigo 220, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10, 13 e 14. Em outros textos eu já havia escrito: pode-se afirmar, pois, que ao Constituinte não passou despercebido que a liberdade de informação haveria de se exercer de modo compatível com o direito à imagem, à honra e à vida privada, tal como já afirmado aqui no voto, enfaticamente no voto do ministro Celso de Mello, deixando entrever mesmo a legitimidade de intervenção legislativa, não me afasto disso, com o propósito de compatibilizar os valores constitucionais eventualmente em conflito. Solução de conflito de direitos fundamentais pode se dar por ponderação no âmbito judicial, mas pode se dar por avaliação do próprio legislador. A própria formulação do texto constitucional, nenhuma lei conterá dispositivo, observado ou disposto nos incisos, parece explicitar que o Constituinte não pretendeu instituir aqui um domínio inexpugnável à intervenção legislativa. Ao revés, essa formulação indica ser inadmissível tão somente a disciplina legal que cria embaraço à liberdade de informação. A própria disciplina do direito de resposta, prevista expressamente no texto constitucional, exige, a meu ver, inequívoca regulação legislativa. Outro não deve ser o juízo em relação ao direito à imagem, à honra e à privacidade, cuja proteção pareceu indispensável ao Constituinte, também em face da liberdade de informação. Não fosse assim, não teria norma especial ressalvado que a liberdade de informação haveria de se exercer com observância do disposto no artigo 5º, inciso 10. Vossa Excelência citou Spiegel, né? Spiegel. O caso. É o caso Spiegel. Foi a propósito desse caso que a Suprema Corte Alemã construiu a doutrina do efeito transacional sinalagmático e o fez para dizer o seguinte, aspas: as normas legais, civis ou penais versantes sobre a defesa da honra devem ser, agora sim, aspas, limitadas naqueles pontos onde manifestem seus efeitos limitadores do direito fundamental. Estava cuidando da liberdade de opinião. 12.113, de 25 de 1 de 1961. É um tema realmente instigante, que suscita muitas interpretações. Essa precedência do Tribunal Alemão, que o Tribunal Alemão, a Corte Constitucional Alemã, parece estabelecer em favor da imprensa, está aqui em outro julgado que eu colacionei. 798, decisão do Tribunal Constitucional Federal, coletânea oficial, aspas. O direito fundamental à livre expressão de pensamento é, enquanto expressão imediata da personalidade humana na sociedade, um dos direitos humanos mais importantes. Aí vem uma afirmativa, ministro Gilmar, que é muito interessante, muito rica de inferência. Diz, ele é, em certo sentido, a base de toda e qualquer liberdade por excelência. Ou seja, parece ressair daqui uma certa precedência, né, em prol da liberdade de manifestação do pensamento quando veiculada pela imprensa. E o que me causou também um agrado sobremodo foi ver que a Corte Alemã cuida da liberdade de manifestação do pensamento enquanto expressão imediata da personalidade humana. Aliás, eu disse isso no meu voto sem conhecer essa jurisprudência que eu vim a conhecer depois. Bem, em suma, o tema realmente é muito rico, né, de inferências. Ministro, se me permite uma observação,
talvez isso seja bem necessário agora, independentemente da conclusão do voto de Vossa Excelência, da conclusão do julgamento da Corte. Eu tenho a sensação que o que ficou muito claro foi que a Corte, como disse, aliás, o eminente ministro Peluso, e eu também fiz questão de acentuar, em nenhum momento assinalou a vedação da atividade legislativa. A fundamentação que a Corte adotou foi exatamente no outro sentido. Há outras fundamentações, que essa não é necessária. Tanto o ministro Marco Aurélio, que deu um voto vencido em sentido diametralmente oposto, mas em todos os votos o que perpassou foi essa ideia de que não existe vedação legislativa, mesmo porque a Suprema Corte não pode, num julgamento como este, simplesmente estabelecer uma vedação da atividade legislativa do Estado. E mais do que isso, o que ficou acentuado foi que é necessário, sim, o poder de mediação do Estado para resolver esses conflitos. Na evolução do pensamento das jurisprudências estrangeiras e também na evolução do pensamento da jurisprudência brasileira e da doutrina brasileira, de que Vossa Excelência também foi um dos construtores. Mas a lei, presidente, em comento e em julgamento, seria do início ao término inconstitucional. É porque Quer dizer, não se salva qualquer preceito dessa lei, muito embora se admita que o tema possa ser disciplinado. Sim, mas é interessante. Viu, ministro Marco Aurélio, por outros fundamentos. Surge uma incongruência da própria Corte. Não há não. A Corte admite disciplina, mas aponta, Não, vou lhe dizer, como eu disse de cambulhada, que toda lei é inconstitucional. Por isso é que eu acabei vislumbrando que seria inconstitucional ante a quadra em que editada. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite uma observação, sem o objetivo de contestação, apenas para explicitar que, pelo menos na minha compreensão e no meu voto, não existe nenhuma incongruência. Eu fundamentei adequadamente para chegar à conclusão que cheguei, o que certamente pode ser eu elogiei meu voto. Não vi referência àquele que Vossa Excelência ao bom direito que é Vossa Excelência manter. Quanto ao bom direito, eu agradeço penhoradamente. Todos nós arrolamos muitos outros fundamentos, o ministro Peluso, inclusive. E haveria outras perspectivas, até porque na Corte Constitucional Alemã, na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, não há essa hierarquização entre direitos fundamentais. Essa é a premissa básica, de modo que a ponderação se faz a partir do caso concreto. Nós vamos encontrar, o ministro do Direito acabou de mencionar no seu voto o caso Lebach, né, que é o caso dos assassinatos ocorridos nesse local, em que a Corte, considerando uma situação muito peculiar de um presidiário que estava na iminência de obter liberdade condicional e que se via às voltas com um anúncio de um programa de TV que noticiaria fatos ligados àquele assassinato, a Corte reconhece que era legítimo aquele presidiário obter uma proibição de divulgação sobre a sua situação ou a sua participação, fazendo, portanto, uma ponderação específica, dizendo o interesse jornalístico já se fez, já se cumpriu. Agora um documentário só vai prejudicar a reinserção social desse pobre homem e veda, portanto, a divulgação. Veja, portanto, como é importante a reflexão sobre este assunto, a partir de um caso concreto. Mas eu prossigo, então, dizendo que, como se vê, a formulação aparentemente negativa, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, contém, em verdade, uma autorização, essa é a leitura que também o ministro Celso acaba de fazer, para o legislador disciplinar estes exercícios básicos, tendo em vista o artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10, 13 e 14. Não há, portanto, essa incompatibilidade. Tem-se aqui, e isto é um texto velho, já de muitos anos escrito, uma expressa reserva legal qualificada, que autoriza o estabelecimento de restrição
de limitação com vistas a preservar outros direitos individuais não menos significativos, como os direitos de personalidade em geral. Eu faço depois referência a outros casos, o caso de Klaus Mann, filho de Thomas Mann, que também tem um embate sobre aqui a liberdade artística, é um romance a propósito de um seu ex-cunhado, Grundigen, conhecido, caso que depois resultou inclusive no filme Mephisto. E faço então a referência a esse conhecido assassinato de soldados de Lebach, der Soldatenmord von Lebach, contra a divulgação de filme do segundo canal de televisão, em que aqui houve, na verdade, uma opção clara da Corte pela vedação da liberdade de imprensa. E outros exemplos que nós demos aqui no que diz respeito ao combate ao racismo. Os crimes de ódio. Os crimes de ódio. Há até um texto do professor Kevin Boyle, em que ele repassa essa questão, dizendo que talvez com a exceção dos Estados Unidos, e também nos Estados Unidos nós vamos encontrar a exceção, em todo o mundo se admite limitações quando se trata do hate speech. Bem, e isso nós discutimos amplamente quando tratamos do tema do judeus. Bom, quanto à afirmação que foi feita, e agora já está refeita, a meu ver, de que nenhum Estado democrático teria lei de imprensa, nós sabemos que isto não corresponde à verdade estrita dos fatos. Nós temos muitos países democráticos assim considerados com lei. Essa afirmação não está no meu... Não, isso foi discutido, inclusive, inicialmente na... Eu fiz a afirmativa até contrária hoje, exatamente no levantamento que fiz. Por exemplo, no Canadá, que é democrático, tem lei de imprensa. Na Espanha, em Portugal... No Chile tem, no México... Na Espanha, portanto, Portugal, é verdade. E temos vários atos ou formas de atuar, Suécia também tem. Itália também. Portanto, bom, mas eu chego ao ponto que de fato me preocupa. Porque nesta relação se afirma claramente que há um desequilíbrio, e há muitas, na relação entre a imprensa e o Estado. Muitas vezes isso pode ocorrer. Mas há também uma relação de desequilíbrio, muitas vezes, entre a imprensa e o cidadão. Mas mais das vezes é isso que ocorre. O poder da imprensa hoje é quase incomensurável. Se a liberdade de imprensa nasceu e se desenvolveu, como antes analisado, como um direito em face do Estado, uma garantia constitucional de proteção de esferas de liberdade individual e social contra o poder político ordinariamente talvez represente a imprensa um poder social tão grande e inquietante quanto o poder estatal. É extremamente coerente nesse sentido a assertiva de Hussenbühl, um notável administrativista alemão, que diz que hoje não são tantos mídia que têm de defender a sua posição contra o Estado, mas inversamente é o Estado que tem de acautelar-se para não ser cercado, isto é, manipulado pelos mídia. Citação no trabalho de Manuel da Costa Andrade, Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal, uma perspectiva jurídico-criminal. Ele diz mais: no princípio, a liberdade de imprensa era manifestação da liberdade individual de expressão de opinião. Do que se tratava era de assegurar a liberdade de imprensa face ao Estado. No entendimento liberal clássico, a liberdade de criação de jornais e a competição entre eles assegurava a verdade e o pluralismo da informação e proporcionavam veículos de expressão por via da imprensa a todas as correntes e pontos de vista. Mas em breve se revelou que a imprensa era também um poder social. É esse notável professor português que o disse, que podia afetar os direitos de particulares quanto ao seu bom nome, reputação, imagem, etc. Em segundo lugar, a liberdade de imprensa tornou-se cada vez menos uma faculdade individual de todos, passando a ser cada vez mais um poder de poucos. É outra observação quanto à realidade da mídia atual. Hoje em dia, os meios de comunicação de massa já não são expressão da liberdade e autonomia individual dos cidadãos, antes relevam dos interesses comerciais ou ideológicos de grandes organizações empresariais, institucionais ou de grupos de interesse. Assim,
Diz ele, torna-se necessário defender não só a liberdade de imprensa, mas também a liberdade face à imprensa. E esse pensamento é complementado nos seguintes termos. Resumidamente, as empresas de comunicação social integram hoje, não raro, grupos econômicos de grande escala, assentes numa dinâmica de concentração e apostados no domínio vertical e horizontal de mercados cada vez mais alargados. Mesmo quando tal não acontece, o exercício da atividade jornalística está invariavelmente associado à mobilização de recursos e investimentos de peso considerável. O que, se por um lado resulta em ganhos indisfaçáveis de poder, redunda ao mesmo tempo na submissão a uma lógica orientada para valores de racionalidade econômica. Tudo com reflexos decisivos em 3 direções: na direção do poder político, da atividade jornalística e das pessoas concretas atingidas, na honra, privacidade, intimidade, palavra ou imagem. É compreensível, assim digo eu, que o exercício desse poder social muitas vezes acabe por ser realizado de forma abusiva. É tênue a linha que separa a atividade regular de informação e transmissão de opiniões do ato violador de direitos da personalidade. E os efeitos do abuso de poder de imprensa são praticamente devastadores e de dificílima reparação total. Mais uma vez, citam-se as sensatas palavras de Rosenbühl sobre os efeitos perversos e muitas vezes irreversíveis do uso abusivo do poder da imprensa. Numa inextricável mistura de afirmações, de fato e de juízos de valor, ele, indivíduo, vê a sua vida, a sua família, as suas atitudes interiores dissecadas perante a nação. No fim, ele estará civicamente morto, vítima do assassínio da honra. Ruth Mort. Mesmo quando essas consequências não são atingidas, a verdade é que a imprensa moderna pode figurar como uma continuadora direta da tortura medieval, diz Rosenbühl. Em qualquer dos casos é irrecusável o seu efeito de pelourinho. Creio que todos nós que temos alguma experiência na vida pública sabemos disto. Até o deputado Miro Teixeira. No Estado democrático de direito, a proteção da liberdade de imprensa também leva em conta a proteção contra a própria imprensa. A Constituição assegura as liberdades de expressão e de informação sem permitir violações à honra, à intimidade, à dignidade humana. Este é realmente valor central na ordem constitucional. Não permitir que o homem se transforme em objeto desses processos, estatais ou não. Ou estatais, inclusive, por omissão. Porque se o Estado não protege o indivíduo contra os abusos perpetrados por terceiro, ele está omisso em relação a isso. A ordem constitucional não apenas garante à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação, ela também protege o indivíduo em face do poder social da imprensa. E não se deixe de considerar igualmente que a liberdade de imprensa também pode ser danosa à própria liberdade de imprensa. Como bem assevera Manuel da Costa Andrade, no mundo cada vez mais dependente da informação e condicionado pela sua circulação, também os eventos relacionados com a vida da própria imprensa e de seus agentes, empresários, jornalistas, métodos e processos de trabalho, etc., constituem matéria interessante e recorrente de notícia, análise e mesmo crítica. O que pode contender com o segredo, a privacidade, a intimidade, a honra, a palavra ou a imagem das pessoas concretamente envolvidas, pertinentes à área da comunicação social. Nós temos o caso na Alemanha, Günter Wallraff, um desses notáveis jornalistas de investigação, que troca de nome para fazer investigação num grande grupo de mídia. E trabalha nesse jornal por algum tempo, neste grupo, no Bild Zeitung, um célebre jornal, para depois divulgar uma obra contra o grupo. E essa questão se coloca, essa liberdade interna. Qual é o limite nesse contexto? E a Corte Constitucional vai dizer, não se pode praticar essa tamanha deslealdade. Vejam, senhores, portanto, que há questões relevantes aqui, e já ficou claro para todos, diante dos vários pronunciamentos, que assumem importância transcendente à eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. É a mídia em face da própria mídia, é a mídia em face do cidadão, mais do que, eventualmente, a relação entre a mídia e o Estado, que tem sido o foco da nossa
abordagem. Por isso que, nesse caso, a lei cumpre o fundamental papel de proteção da liberdade de imprensa em seu duplo significado, como direito subjetivo e como princípio objetivo ou garantia institucional. Assegura o exercício da liberdade de imprensa não só contra o Estado, mas também em face da própria imprensa. É tarefa da lei, acima de tudo, proteger o indivíduo contra abuso do poder de imprensa. Eu poderia citar vários casos, muitíssimos casos aqui, relevantes da nossa experiência cotidiana, de abusos notórios. Mas eu vou me limitar a mencionar apenas o emblemático caso da escola base. Só a recordar. Os senhores vão de se lembrar que em 28 de março de 94, a mídia brasileira divulgou uma série de matérias referentes a um suposto crime de abuso sexual praticado contra alunos da escola base, o bairro da Aclimação, na cidade de São Paulo. Os acusados eram donos da escola. O resultado do exame do Instituto Médico Legal foi inconclusivo e as lesões encontradas poderiam ser atribuídas tanto à violência sexual como a outros problemas, inclusive problemas intestinais. A investigação sobre o caso foi capaz de afastar todas as suspeitas. Se os veículos da mídia não explicitavam sua parcialidade, ao menos produziam manchetes sensacionalistas que colaboraram para a execração pública dos donos e sócios da escola. Vários jornais, revistas, publicaram, TVs divulgaram aqueles fatos. A matéria foi objeto hoje de estudo interessante de Alex Ribeiro, com o título O Caso Escola Base, os abusos da imprensa. Ele fala da falta de parâmetros, da falta de paradigmas. Aqui, eu preciso inclusive apontar que aqui havia um conúbio, muito comum inclusive nessas práticas de abuso da imprensa. Conúbio entre autoridades, no caso delegado, e os órgãos de imprensa. Resultado trágico. Houve suicídios, destruição da instituição. É um caso trágico que nos envergonha a todos e que mostra, inclusive, a insuficiência dos meios jurídicos contra este tipo de insânia. Necessidade de intervenção do Estado. Criação de mecanismos sérios, rápidos, expeditos para não permitir esse tipo de abuso. Porque a ordem constitucional não convive com isso. Nós não podemos cair na fórmula acaciana de que há a reparação. Como reparar um dano como este? Como buscar reparação patrimonial para este tipo de abordagem? Que reparação patrimonial é possível num caso como este? Quando a legislação teria que proteger, dar direito de resposta imediato, medidas cautelares prontas, e não mandar essas pessoas para um quadro cível com ações indenizatórias. Falar que a intervenção do legislador aqui é indevida me parece um absurdo completo. Mas eu chego à parte final da minha manifestação, o direito de resposta. Nem preciso dizer, é tão evidente que a desigualdade entre a mídia e o indivíduo é patente. A desigualdade de armas de que se cuida. É evidente. Nem é preciso dizer. Se alguém já tentou exercer o direito de resposta, sabe quão difícil é isso. Muitas vezes vem a destempo, quando os fatos já caíram no ouvido completo. Ou tente negociar com um órgão de mídia o direito de resposta. Para correção de fato, não se consegue. Tem-se dificuldade. Quando às vezes se consegue uma contemporização, é uma carta de leitor. A importância do direito de resposta, com a alçada constitucional desde 34, tem que ser enfatizada no plano institucional, com disciplina adequada, com punição adequada para aqueles que não o garantem. O que diz Manuel da Costa Andrade sobre esse assunto? Noutra perspectiva, não pode desatender-se a manifesta e desproporcionada desigualdade de armas entre a comunicação social e a pessoa eventualmente ferida na sua dignidade pessoal. Sempre colocada numa situação de desvantagem. Desvantagem absoluta. Também este um dos sintomas da complexidade que as transformações operadas
ou em curso, tanto ao nível do sistema social em geral, como no sistema de comunicação social em especial, não têm deixado de agravar. Os meios de comunicação social, sobretudo os grandes meios de comunicação de massas, configuram hoje instâncias ou sistemas autônomos, obedecendo a políticas próprias e cujo desempenho dificilmente comporta as irritações do ambiente, designadamente as da voz e dos impulsos do indivíduo. Nesta linha, e a este propósito, Gadamer fala mesmo, cita Manuel da Costa Andrade, de violência sobre a pessoa. Violência sobre a pessoa exercida pela mídia. A violência de uma opinião pública administrada pela política de comunicação de massas e atualizada por uma torrente de informação a que a pessoa não pode subtrair-se, nem minimamente condicionar. A informação, explicita o autor, já não é direta, mas mediatizada e não veiculada através da conversação entre mim e o outro, mas através de um órgão seletivo, através da imprensa, da rádio e da televisão. Certamente, todos estes órgãos estão controlados nos Estados democráticos através da opinião pública, mas sabemos também como a pressão objetiva de vias já conhecidas limita a iniciativa e a possibilidade dos controles. Com outras palavras, exerce violência. Na síntese de Weber, entre o indivíduo e a imprensa dificilmente pode falar-se de igualdade de armas. Aqui, o cidadão ordinário, que aparece invariavelmente como mais fraco e que tudo tem de esperar da proteção dos tribunais. A sua honra é, por assim dizer, sacrificada no altar da discussão política, isto é, socializada. Nesse contexto de total subordinação do indivíduo ao poder privado do mass media, o direito de resposta constitui uma garantia fundamental. E como ensina esse notável professor e colega nosso, Vital Moreira, um meio de compensar o desequilíbrio natural entre os titulares dos meios de informação, que dispõem de uma posição de força, e o cidadão isolado e inerme perante eles. O direito de resposta, continua o autor, releva justamente da divisão entre os detentores e os não detentores do poder informativo e visa conferir a estes um meio de defesa perante aqueles. O direito de resposta também previsto na grande maioria dos países democráticos que resguarda a liberdade, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, é assegurado a todo aquele que sofra agravo proveniente da informação, errônea ou inverídica veiculada por meio da imprensa. Trata-se de uma garantia de resposta, retificação, correção, esclarecimento, contestação ou refutação da notícia inverídica ou errônea, de forma proporcional ao agravo sofrido no mesmo meio de comunicação. É uma tentativa de estabelecer um mínimo de igualdade de armas, portanto, que fundamenta o direito de resposta, no sentido de assegurar ao indivíduo meios proporcionais de réplica em face da ofensa veiculada pela imprensa. Como ensina Vital, a ideia fundamental é a de que a resposta deve receber o mesmo relevo, de forma a atingir com a mesma intensidade o mesmo auditório que foi tocado pela notícia originária. Para isso, requer-se igualdade de tratamento quanto ao tamanho, colocação, dimensão dos caracteres e demais características entre a resposta e a notícia originária. Para ser uma verdadeira contra-notícia ou contra-mensagem, a resposta tem de ter o mesmo destaque. Não basta que a resposta seja publicada, é necessário que o seja em paridade de condições com o texto que a motivou. E isto precisa ser minimamente disciplinado. O direito de resposta assegurado pelo artigo 5º, inciso 5º da Constituição, é previsto pela Convenção Americana de Direitos Humanos, tal como já apontado no voto do ministro Celso de Mello. Como se vê, o direito de resposta é assegurado no plano constitucional, mas necessita, no plano infraconstitucional, de normas de organização e procedimento para tornar possível o seu efetivo exercício. Vital Moreira nos dá a notícia da Resolução 74 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que recomendou aos Estados-membros a adoção. Vejam, senhores, a ironia. Quando nós estamos caminhando para a supressão do direito de resposta, tal como está na lei de imprensa, veja esta recomendação de 74 do Conselho da Europa. Regras mínimas relativas ao direito de resposta da imprensa, na rádio e na televisão e em outros meios de comunicação de caráter periódico. Recomendação que todos os Estados integrantes... Ministro, mas aí pode. Nós estamos, no meu voto mesmo, eu deixo clarissimamente posto que toda matéria que não seja nuclearmente de imprensa, matéria que gravita na órbita da liberdade de imprensa, mas sem se confundir com a liberdade mesma, toda matéria assim, perifericamente ou lateralmente de imprensa, pode ser objeto de lei específica. Está ressalvado.
e, salvo engano, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, eu quero crer que da autoria do senador Romero Jucá, versando exatamente sobre o direito de resposta. Daí eu fazer minhas, então, as indagações do ministro Marco Aurélio. Por que, então, nesse caso, nós não deixamos em vigor as regras do artigo 29 e 36, a propósito do direito de resposta, até que sobrevenha uma legislação? Quer dizer, vamos criar um vácuo jurídico numa matéria dessa sensibilidade, que é o único instrumento de defesa do cidadão. É a única forma de equalizar essas relações minimamente. Mas, em rigor, não haverá anomia. Há muitas coordenadas, saídas da própria Constituição para assegurar o direito. Qual é a explicação? Quer dizer, qual é a incompatibilidade do artigo 29, a não ser o fato de ser uma lei que vem desse regime? Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma parte? Primeiramente, Vossa Excelência mesmo está reconhecendo que essa lei é absolutamente insuficiente no que tange ao direito de resposta. Em segundo lugar, há uma tônica que foi comum a todos os pronunciamentos aqui, é que o artigo 5º, que regula o direito de resposta, o inciso do artigo 5º, que regula o direito de resposta proporcional ao agravo, é auto-aplicável. E como ressaltou o eminente ministro Celso de Mello, o ordenamento jurídico, notadamente a lei processual, tem instrumentos que garantem, notadamente através de medidas cautelares, o direito de resposta de forma proporcional ao agravo. Portanto, eu não vejo, data vênia, a existência de qualquer lacuna, com todo respeito. O projeto é do senador Marcelo Crivella, retificando. Eu vou ler o artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, dano material, moral ou à imagem. O que o texto diz apenas? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Tudo mais dependerá, portanto, agora não mais de construção legislativa ou de disciplina legislativa, mas dependerá de construção jurisprudencial, de afirmação. Veja, portanto, quantas questões nós temos a partir do artigo 29. Quem pode fazer o pedido de resposta? Pela própria pessoa do seu representante, pelo cônjuge, ascendente, descendente. Tudo isso está disciplinado e nós estamos jogando fora para buscarmos uma construção jurisprudencial. A resposta à retificação deve ser formulada por escrito. Dentro de que prazo? Qual será o prazo do artigo 5º, inciso 5º? Tirar da lei. Mas o juiz determinará. Certamente não será mais de 60 dias. Mas o juiz decretará qual será? 20 anos de prescrição? Ou 24 horas, 48 horas, quem sabe? Mas vejam os senhores as dificuldades. Eu não queria colocá-los com grandes dificuldades. Tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, o direito de resposta mais e mais ganha os seus contornos por construção jurisprudencial. Veja, extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício da ação penal ou civil. Isso não encontra o direito de resposta. Veja, agora, qual será a regra? Isso prejudica o direito. O direito de resposta consiste na publicação da resposta ou retificação no mesmo jornal, os caracteres. O que será? Qual será a disciplina que o juiz, e nós temos 15 mil juízes, talvez, 8 ou 10 mil tratando desses temas? E 4 instâncias recursais. Claro. Que certamente harmonizarão o tema. Como fizeram com relação à tarifação, à ausência de tarifação, no que tange a indenização por dano moral. Critério de plantão segundo cada juiz que enfrente a matéria. A resposta ao pedido de retificação deve, no jornal, uma das regras, o período ter dimensão igual à do escrito incriminado, garantindo o mínimo de 100 linhas. Qual será a regra que o juiz seguirá a partir do desaparecimento desta norma? No caso de agência de notícias, ter dimensão igual à da notícia incriminada. Os problemas são enormes e variados a partir desta perspectiva. Se o pedido de resposta ou retificação não for atendido, o ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. Uma série de medidas a propósito deste assunto. Vejo, senhores, com grande dificuldade a supressão destas regras, o reconhecimento de que há alguma incompatibilidade generalizada dessas regras com 29 a 36, com a Constituição. E do ponto de vista de utilidade, nós estamos desequilibrando a relação, agravando a situação do cidadão, desprotegendo-o ainda mais.
mas também vamos aumentar a perplexidade dos órgãos de mídia. Porque eles terão insegurança também, diante das criações que certamente virão por parte de todos os juízes competentes. A rigor, essas regras, normas de organização e procedimento decorrentes do modelo institucional, porque não se trata apenas de um direito subjetivo, mas se trata de uma garantia institucional, essas regras existiam para proteger o cidadão e os órgãos de mídia. Nós estamos afirmando que elas não foram recebidas e deferindo ao juiz a possibilidade de fazer essas construções. E claro, amanhã poderá haver uniformização. Um exemplo, no caso específico, do dano moral ou do dano material e dos limites da tarifação, ele não vem a apelo aqui, não é adequado. Por quê? Porque ali tem que haver realmente um juízo concreto. O que fez o STJ e depois o Supremo Tribunal Federal nas suas duas turmas? Que aquela norma, acho que um caso inclusive de voto do ministro, da relatoria do ministro César Peluso, que aquelas normas não foram recebidas e que o juiz poderia fixar critérios outros, além daqueles limites da tarifa. E vamos ser honestos, no caso específico da tarifa, nós não podemos dizer necessariamente que aquelas tarifas poderiam ser inconstitucionais, mas não qualquer tarifa, porque nós sabemos, e o ministro Celso já o disse bem, que os riscos também da mídia são enormes neste caso. Nós podemos ter sanções pecuniárias que podem representar, aí sim, uma ameaça à liberdade de imprensa. Elas podem vir a sucumbir pela opressão financeira a partir de uma sistemática condenação. Caso recente envolvendo a Folha de São Paulo faz bem lembrar isto. Então, aquela regra que foi considerada in toto inconstitucional, ela não tinha necessariamente um sentido de afrontar a liberdade da imprensa em toda a sua dimensão, porque ela tinha o sentido de proteger esse afazer da mídia, tendo em vista os riscos envolvidos na atividade profissional, que é o seu afazer restrito. Em relação ao direito de resposta, eu gostaria até de fazer mais uma lembrança, uma referência. Veja que no nosso modelo, e aqui talvez a gente pudesse até considerar que o modelo comportaria uma interpretação conforme, o nosso modelo ele é restritivo, porque ele se limita a exigir o direito de resposta, o modelo da lei, não o modelo da Constituição, o modelo da lei, por um fato inverídico ou errôneo. Quando nós conhecemos hoje sistemas mais protetivos, diria eu, vejam a posição em Portugal, por exemplo, que permite também o direito de resposta contra opiniões ofensivas. Não apenas contra fato inverídico ou errôneo. E eu, na verdade, proporia era uma interpretação conforme da disciplina da lei de imprensa para dizer que também aqui nós deveríamos abranger o juízo de valor ofensivo. Nesse passo, senhor presidente, eu tenho a impressão que a inexistência de norma restritiva é mais favorável aos ofendidos, que permitirá ao juiz que determine a resposta, ainda que não seja nenhuma dessas hipóteses que está na norma. Até porque, ministro Peluso, contra opiniões ofensivas, etc. Até porque, ministro Peluso, o próprio ministro presidente, em seu voto, arrolam e citam um caso específico de um agravo que, na vigência desta lei, supostamente, ou na eficácia dela, não foi capaz de coibir, nem de dar resposta. Então, de toda sorte, a circunstância do afastamento formal dela não altera o quadro. Porque o cidadão, de todo jeito... Esse é o caso da gente se afastar ainda mais do texto. Eu estou exatamente na linha do ministro Peluso. Esse é um caso típico de omissão. Se a gente aponta omissão aqui na disciplina do direito de resposta, é uma omissão de caráter parcial, que tem que ser comatada com interpretação de caráter aditivo e não com uma interpretação de caráter cassatório, como nós estamos a fazer. Por isso eu estou dizendo que na lei brasileira, nesta lei,
Existem normas mínimas de organização e procedimento para o exercício do direito de resposta. Claro que aqui ou acolá nós poderíamos, como já fizemos, apontar déficits, deficiências, mas retirar a norma, simplesmente dizer ela também não foi recebida porque ela é incompleta, é fazer realmente um juízo heterodoxo. Porque, veja, nós apontamos déficits, incompletudes, omissões, e aí dizemos desaparece agora tudo.